Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. E eu terei o prazer de conversar neste momento com o coordenador regional da Saúde, da 16ª, Ramon Zucchetti, que vai tratar aí sobre o tema vacinação contra a gripe, que inicia hoje a campanha. Bom dia, coordenador, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Mais uma vez uma satisfação participar na Rádio Tirol. E vamos então falar um pouquinho sobre o início da campanha de vacinação, que de princípio era para ter se iniciado no dia 16, mas em função de alguns acontecimentos, então foi adiada para a data de hoje. Bom, nem todos poderão se vacinar nesse primeiro momento, né? São grupos prioritários aí que vão ter acesso a essa vacinação. Isso, agora, de princípio, é assim, são grupos prioritários, tá? Entre eles a gente pode destacar, assim, os idosos acima de 60 anos, gestantes que até 45 dias após a gestação, trabalhadores da área de saúde, tá? Os magistério, essa vez também, né, já fazem 2 anos que o governo então decidiu colocar todo o magistério, não importa se da rede pública, privada, enfim, todos podem se vacinar. Os adolescentes com medidas socioeducativas, pessoas do sistema prisional. Oi, desculpa, sim. Deu uma interrompida. Claro. E a gente tem ainda, então, portadores de alguma doença, né, que não é transmissível, enfim, todas essas pessoas agora, num primeiro momento, poderão se vacinar. Em havendo sobra, ou a gente não atingindo, no caso, né, nosso índice de vacinação, então, normalmente, o Ministério abre para o restante, mas de princípio a vacinação vai ser para essas pessoas aí. Por enquanto, então, grupos prioritários. Grupos prioritários, isso aí. Como é que as pessoas comprovam de que fazem parte desse grupo no momento de procurarem a vacinação? Algum documento em específico? Não, talvez o único que a gente pede, tá? Porque as outras são bem específicas, né? Tipo do magistério, enfim, vamos falar da nossa situação, né? A gente, mais ou menos, nós temos na nossa regional aqui em torno de vários municípios, em torno de 50% deles são municípios pequenos, né? Então, geralmente nas nossas cidades o pessoal acaba por se conhecer, né? Então isso facilita muito. A única coisa que a gente pede, tá, é que aquelas pessoas que são portadoras de alguma doença, né, e então que levem um atestado médico para poder, então, comprovar que são parte daquele específico, que fazem parte das pessoas que podem se vacinar, que são doentes, mas que aí, então, que levasse o atestado, que vai facilitar bastante. Tá certo, perfeito então. Então, em algumas situações é um atestado médico que vai valer, no caso, para comprovação do enquadramento na situação de vacinação, né? Nós temos aí, Ramon, até aproveitando a sua participação, eu até falava fora do ar rapidinho, que tem pessoas que apresentam um receio muito grande em se vacinarem porque tiveram, em vezes passadas aí, num período de vacinação, justamente após a vacina, uma grande gripe, né? Uma gripe daquelas assim de derrubar mesmo, de colocar de cama por alguns dias e ficaram assustados. Isto normalmente trata-se de uma coincidência de acontecer isso? Como é que, digamos, o que a medicina fala a respeito? Nós assim, nós temos muita dificuldade, tá? Tem alguns municípios aqui que o pessoal acaba indo por visitar residências, tá? E que não se atinge para ter uma ideia
quão sério é isso. Tem alguns municípios que não atingem o índice de vacinação em torno de 40%, 50%, que efetivamente as pessoas não querem se vacinar. Isso com os agentes de saúde, com os enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, indo visitar esse pessoal, tentando convencer. Então tem muita dificuldade, sim. E a gente destaca aqui, tá, que a vacina, ela tem todo um estudo científico, ela não é feita por acaso, ela tem uma garantia de eficácia. Pode ter dado alguma coincidência da pessoa já estar gripada, e em função da vacinação isso veio a se acentuar mais, que é uma situação que volta e meia pode acontecer, mas a vacina tem uma garantia de 100% de eficácia. Elas são feitos estudos, análises, enfim, são várias situações que a gente pede que o pessoal vá se vacinar com toda certeza. A gente dá garantia de eficácia. Nós temos o nosso inverno na nossa região aqui, é um inverno úmido, muito frio, que por vezes o sol vem aparecer meio-dia, a 1h da tarde. Então essas pessoas que vão se vacinar com certeza vão ganhar em qualidade de vida, então elas não têm que ter receio. A gente sempre destaca que essas vacinas, não só essa, mas enfim, todas as vacinas que o Ministério dá são garantidas em análises científicas. Então a gente garante e destaca mais uma vez que o pessoal não precisa ter medo, receio, que pode ir se vacinar, que a gente dá garantia, tá, de 100% de eficácia. Tá certo. E essa campanha então começa hoje nos postos de saúde, né, em toda a região, e ela vai até o dia 1º de junho. Isso, ela se inicia hoje, tá? De princípio, como eu tinha falado antes, ela estava prevista para ter início no dia 16, segunda passada. Ela foi prorrogada para hoje em virtude de um contratempo no fornecimento das vacinas por parte do Ministério, tá? Então ela se inicia hoje, vai até o dia 1º de junho, 12 de maio nós teremos a vacinação no país inteiro, que é o chamado dia D, que todos os postos de saúde que fazem vacina vão estar funcionando das 8 às 17 horas, e dentro desse dia D, cada secretaria tem a sua liberdade de se programar como achar melhor. Nós temos, então, como eu já falei outras vezes, municípios que acabam fazendo unidades móveis, né, que o pessoal acaba indo em comunidades do interior para se vacinar. Outros acabam tendo postos de vacinação em áreas centrais. Muitos acabam fazendo vacina em supermercados que tem bastante volume, rodoviárias, enfim. Cada município, então, pode tomar uma atitude de como achar melhor nesse dia. Só que todas as unidades de vacinas obrigatoriamente têm que funcionar das 8 às 17 horas. Apenas dentro do horário, então, e aí tem a liberdade de... Bom, e aí passado com certeza um período aí da vacinação, quando for percebido de que a maioria já se vacinou, de que há uma baixa procura, talvez aí abra então para os demais interessados que gostariam de tomar a vacina, mas que não se encontram nos grupos prioritários. Mas no primeiro momento é necessário aguardar por isso, né? De princípio, então, como a gente comentou antes, né, são para aqueles específicos, né, que já vem determinado, né, são os prioritários que o Ministério, então, definiu, né, e como tu mesmo disseste agora, né, em havendo sobra de vacina, normalmente
que o Ministério abre, então, para todas as pessoas que têm o interesse de se vacinar. E até outra situação que a gente pode destacar aqui é que nós ainda não recebemos, tá, o número exato de pessoas que nós vamos vacinar este ano. Normalmente a gente recebe isso em torno de 10 dias antes do início da vacinação. A gente não sabe por quê, mas esse ano o Ministério não nos repassou essas informações ainda, tá? Então a gente não sabe exatamente o número de pessoas que nós vamos ter que vacinar. Então nós estamos nesse aguardo agora para ver se entre hoje ou amanhã, se a gente já tem essas informações, para ficar até para os municípios ter ideia do que eles vão ter de público-alvo para poder vacinar. Tá certo. Então, iniciando hoje, dia 23 e vai até o dia 1º de junho, a campanha nacional de vacinação contra a gripe, e as pessoas dos grupos prioritários aí, que são indivíduos com mais de 60 anos, professores do ensino infantil, fundamental e médio das escolas públicas também privadas e do ensino superior, gestantes e puerpérias até 45 dias após o parto, profissionais da área de saúde, povos indígenas. Então, alguns aí que são prioritários podem procurar já os postos de saúde e fazer a sua vacina e estarem aí imunizados então contra a gripe. Outro detalhe então que a gente também gostaria de repassar aqui, né, que vai ter dose suficiente, tá? Só que a gente pede pro pessoal, então, que já inicie logo essa vacinação para não acontecer aqueles acúmulos de última hora, tá? Mas a gente, então, garante, nós temos dose suficiente para todas as pessoas irem se vacinar. Só se pede, então, que se inicie logo essa vacinação, que o pessoal procure logo para evitar aquele atropelo de última hora, bem como quanto antes se vacinar, porque ela leva alguns dias para fazer efeito, né? Então, quanto antes, se fizer antes essa pessoa vai estar garantida que está com a imunização 100%. Tá certo. Ramon, mais alguma informação? Fique à vontade. Não, mais uma vez agradecer essa oportunidade, pedir desculpa que a gente tinha marcado de estar presente, mas infelizmente deu um contratempo aqui que, sabe, às vezes a gente pode nos acontecer. Mais uma vez, obrigado. Sempre que vocês necessitarem de alguma informação, alguma situação, vocês têm o nosso número, contato, enfim, é só ligar para nós. Mais uma vez, obrigado. Tá certo, muito obrigado pelas informações e sinta sempre convidado. Bom dia, Ramon. Ok, obrigado, bom dia a todos. Bom dia, tchau, tchau.